Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e esse é o meu primeiro vídeo conversando com vocês aqui de Portugal. Hoje faz exatamente uma semana que eu estou aqui e eu queria contar um pouquinho pra vocês como que tá sendo a experiência enquanto eu arrumo algumas coisas que eu preciso arrumar. Mas aqui tá no verão, só que mesmo assim a minha pele, ela tá pedindo por hidratante. Então, ainda bem, no Brasil eu comprei uns hidratantes mais fortes. E assim, gente, tem coisas que eu ainda não consegui arrumar em uma semana. Aqui, ó, isso aqui. Isso aqui é o que vai salvar a minha vida. Agora são, acho que 3 da tarde. E eu ainda não tô muito numa rotina. Então, hoje eu acordei e eu não consigo abrir meu pote. Consegui. Então, hoje eu acordei, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, como que eu ia organizar minhas coisas, porque eu tenho coisas pra organizar. E eu decidi limpar a casa. Eu moro aqui com 2 portuguesas, cada uma no seu quarto, tá? E eu não sabia que eram 2 portuguesas. Logo mais eu falo um pouquinho sobre moradia aqui, tá? Esse não é tudo do vídeo agora. Eu tenho aula de mestrado de sexta e sábado. Sexta é o dia inteiro, eu tenho 2 aulas de manhã e 2 aulas à noite. E de sábado, eu tenho 2 aulas de manhã, tá? Então essa é a minha grade horária. Enquanto eu não encontro um trabalho aqui, eu tenho de segunda, quer dizer, domingo a quinta-feira, fazendo nada, entendeu? Estudando, organizando as coisas. E aí hoje é segunda-feira. Ontem eu não acostumei ainda com o fuso horário, então ontem eu acordei 5 horas da tarde. Então assim, a primeira coisa que eu posso dizer, o fuso horário tá sendo bem mais difícil do que eu imaginava. São 4 horas de diferença, mas no mês que vem, falta um mês mais ou menos, vai acabar o horário de verão aqui, então vão ficar 3 horas de diferença entre Brasil e Portugal, mas por enquanto são 4 horas. Aí eu queria comentar algumas coisas básicas, assim, de como tá sendo. Vai ser um vídeo mais de conversa mesmo, tá? Não tem nenhuma pauta, só coisas que eu tenho sentido e que tem acontecido. Até para eu assistir no futuro e perceber a evolução, né? Faz uma semana que eu tô aqui, com o tempo as coisas vão passando. Mas então, como eu disse, eu moro com 2 portuguesas. E aí a primeira coisa que vocês podem se perguntar, o português de Portugal é muito difícil de entender? É o seguinte, eles entendem a gente muito bem, porque eles têm uma cultura brasileira muito forte. Então, a mãe das meninas, quando eu cheguei, elas estavam aqui, elas me contaram que até um ano aí só tinham novelas brasileiras aqui. E aí na faculdade mesmo o pessoal virou pra mim e falou que só assiste novela brasileira porque as novelas portuguesas são muito ruins. Eu não sei, eu nunca assisti. E eles assistem muita novela brasileira, então eles estão acostumados com o nosso sotaque. Eles escutam muita música brasileira. Só funk, sertanejo, assim, tudo. Eu fui em uma festinha, entre aspas, eu saí uma noite com as meninas e só tocava funk brasileiro, coisa brasileira. Eu me senti em casa, né? Entre aspas, eu brinquei com elas, porque só tocava coisa brasileira. Então, o ponto é, eles entendem a gente muito bem, mas eu acho que é difícil entender eles, tá? Comigo, como ele, né, o pessoal sabe que eu sou brasileira, eles falam mais devagar. Mas eu não acho muito fácil, até então, entendê-los. Eu liguei pra minha mãe ontem de FaceTime, e aí a Chloe, que mora comigo, veio falar comigo. E aí minha mãe falou pra mim, eu não entendi nada do que ela falou, eu só entendi o senhora. Mas realmente, quando eles falam rápido, enfim, é mais difícil de entender. Mas assim, dá pra lidar. Nas aulas, só teve uma aula de um professor que eu demorei muito pra entender o que ele tava falando e eu comecei a ficar desesperada. Aí eu olhei pra minha amiga portuguesa, na minha sala só tem eu de estrangeira, ou seja, todo mundo ali é português. E aí eu olhei pra amiga que eu fiz e fiquei assim, socorro. Porque eu não tava entendendo nada do que o professor tava falando, mas aí aos poucos eu vou acostumando. E aí o que eu tenho percebido, se eu tô de FaceTime com alguém do Brasil e depois vou falar com as meninas, eu entendo menos elas. E logo que eu acordo, eu também não entendo elas. Hoje de manhã eu acordei, fui pra cozinha, elas estavam lá comendo, e elas começaram a falar comigo, aí eu, calma gente, acabei de acordar, não tô entendendo nada que vocês estão falando. Então assim, meu cérebro ainda tá acostumando. Quando eu tô muito tempo ouvindo português de Portugal, meu cérebro vai. Entendeu? Por exemplo, na sexta-feira que eu tenho muitas horas de aula, eu passo o dia inteiro só com portugueses, eu já tava entendendo e já tava tranquilo. Mas quando meu cérebro dá uma desligada, quando eu vou dormir, quando eu falo muito português brasileiro, aí eu confundo.
pelo menos nessa primeira semana, eu não consegui fazer muitas coisas além das obrigações, né? Quando você muda de país, assim, eu falo que eu tenho a sorte de já ter morado sozinha antes, tá? Isso é uma dica. Se você tá pensando em estudar fora e morar fora, se você tá pensando nisso e você ainda mora com sua mãe, com seu pai, com a sua família, com a sua avó, não sei, fica um tempo fora de casa, tá? É uma recomendação forte, porque eu sinto no fundo do meu coração que se eu não tivesse passado o último ano longe de casa, né? Eu tava 40 minutos da minha casa, mas de qualquer forma eu morava sozinha. O baque, né? A sensação ia ser muito pior. Eu já estava acostumada a não morar com a minha família, eu já estava acostumada a cozinhar, lavar minha roupa, fazer mercado, eu já estava acostumada a todas essas coisas. Então, por enquanto, foi como eu disse, eu não notei que eu estou a 9.000 quilômetros de casa, entendeu? Tá sendo menos difícil para mim, porque eu já estava acostumada com tudo isso, né? Mas a primeira vez que eu chorei também já existiu, foi no sábado, hoje é segunda. Sábado eu combinei de conversar com o meu namorado por FaceTime, porque eu tenho fuso horário e tem tudo mais, eu não tinha conseguido conversar com ele direito ainda. E aí a gente se ligou, e aí logo que eu olhei pra ele, assim, no FaceTime, eu comecei a chorar. Porque aí foi assim, desde que eu cheguei, eu tava focada em começar as aulas. Eu cheguei numa segunda-feira, só tinha aula na sexta-feira. Então eu tava organizando tudo para que na sexta-feira eu passasse o dia na faculdade e sábado também. Passaram as aulas. Eu tive minhas aulas, conheci minha turma, meus professores, amei, tô apaixonada pelo curso. Passou essa primeira questão, né? E aí veio a calmaria. E aí eu digo que, né, baixou a adrenalina e aí meu cérebro se tocou de tudo que tá acontecendo. E aí foi eu ligar pro meu namorado de FaceTime que eu comecei a chorar de saudade. Saudade da minha cachorra, saudade dos meus pais, da minha irmã, do meu namorado, de tudo, do Brasil, inclusive. Eu nem sou de tomar refrigerante, eu tô com Guaraná aqui. Eu tomei um monte de Guaraná antes de vir pra cá, mas no fim eu não sabia. Eu não fiz umas pesquisas muito direito. Aqui em Braga é conhecido como Bragazil, de tanto brasileiro que tem. E toda parte de supermercado tem coisa brasileira. Então tem tapioca, tem paçoca. Não tem a paçoca paçoquita, mas tem uma paçoca que se chama Moreninha do Rio. Não comprei, porque tudo é em euro, a gente já chega aí. Mas assim, é isso, né? A maior dica que eu tenho é de morar um tempo longe da sua família antes de mudar para outro país, para você não sentir tanto essa diferença de ser uma pessoa dona de casa, porque demanda tempo, demanda atenção. Você tem que organizar muito bem as coisas, inclusive eu parei aqui para conversar com vocês e já vou começar a organizar muitas das coisas que eu preciso. Eu preciso ligar em coisa de imigração para resolver sozinha. Então, assim, tem essa outra parte também. Muita coisa você vai ter que resolver sozinho. Então, demanda uma responsabilidade. Querendo ou não, você é um imigrante, você tem um visto que tem uma validade, você precisa sempre estar entendendo tudo que está acontecendo para você não ficar ilegal e não fazer coisas ilegais, enfim. Então, assim, tem muita coisa. Eu digo que minha cabeça está lotada de muitas felicidades e incertezas, né? Essa primeira semana está sendo difícil, né? Eu já imaginava que seria difícil. É difícil a saudade. Já tiveram, sim, momentos em que eu só queria ir para casa, eu só queria ir pro Brasil de volta. Eu passo o dia olhando passagem, tá? Eu olho o tempo todo, tanto passagem para eu ir ver meus pais, tanto passagem para os meus pais virem me ver. Mas é normal, eu acho que todos esses sentimentos precisam ser respeitados e são normais, né? Ao primeiro momento. Das aulas, eu não sei se eu falo das aulas aqui, vou falar um pouquinho, mas depois eu falo mais específico, até porque eu gravei um vídeo para falar das aulas. Mas eu tô fazendo economia social aqui na Universidade do Minho. Eu tô falando, esqueci que, ó, já tá. Gente, eu acabei de passar o hidratante e já tá tudo seco a minha boca. Então, dá-lhe mais hidratante. Mas enfim, então das aulas eu gravei tudo e aí vocês vão acompanhar aos poucos. Ui, como isso dói, ó, vou ficar toda branca. Aos poucos eu vou mostrando as coisas pra vocês. Eu, por exemplo, trouxe meu secador de cabelo, esqueci de olhar que ele não funciona, então eu tô o dia inteiro assim, ó, com esse cabelo destruído. E aí isso me leva a outra questão que a gente pode conversar, que é a questão dos euros. Gente, eu me preparei financeiramente, né? Eu sabia disso. Eu vou ter que em algum momento arranjar qualquer tipo de trabalho aqui, operador de caixa, McDonald's, sei lá, vou ter que arranjar alguma coisa para trabalhar aqui.
né? Mas eu me preparei para pelo menos por 6 meses eu conseguir viver bem, não passar fome, conseguir fazer minhas coisas. Só que assim, é um baque começar a pagar em euro, é muito estranho. Eu acho muito estranho. Aqui, pra você ter uma noção, sei lá, no Brasil eu tô acostumada, inconscientemente eu estou acostumada a saber o que é barato e o que é caro, tá? No Brasil eu já tinha essa noção de eu recebo tanto, então se eu gastar de tanto a tanto é barato, de tanto a tanto é caro, por exemplo. Aqui não. Eu não tenho nem a noção de quanto eu ganho, porque no momento eu não estou ganhando nada. E eu também não tenho a noção do que é barato e do que é caro aqui. Então, eu cheguei no mercado e eu fiquei, tá bom, mas o que eu compro? Sabe assim? Aquela questão do custo-benefício eu ainda não encontrei aqui, do que às vezes a gente paga um pouquinho mais caro, mas dura mais. Então, assim, marcas diferentes, muitas coisas diferentes que eu fiquei na dúvida, né? Então, é muito doido você ir no mercado e só ver coisas, números, né? Vamos tirar a unidade euro, dólar, real e vamos olhar para os números. No mercado brasileiro você vê aqui 10, 20, 50, 60. Aqui você vê 0,69, 1, 2, 5. Então, assim, é muito diferente. E também, como economista, eu fico observando todas essas coisas. Então, é muito doido você ir no mercado e comprar um negócio por 1 euro. Independente se é euro ou não. Ver uma coisa valendo 1 é muito difícil. Não é difícil, né? A palavra é muito estranho para nós brasileiros, porque você vai no mercado e você não vê nada por R$ 1, né? A não ser que seja uma balinha, talvez, mas aqui não. Eu compro várias coisas por 1 euro, 2 euros, 1,50 euro. Então, enfim, essa coisa também tá sendo diferente para mim. Gente, eu já dava valor pro meu dinheiro, mas aqui eu tô muito chata, muito mais chata, porque é desesperador. Eu falo, eu tava acostumada nos últimos, sei lá, 5 anos da minha vida, eu tinha um salário. E agora eu não tenho. Eu me demiti de tudo, deixei tudo pra trás e tô aqui. Por exemplo, agora é uma segunda tarde eu tô aqui, né? De boa gravando vídeo. Então isso não é normal pra mim. Então eu tô um pouco desesperada com essa questão financeira, um pouco muito desesperada. Hoje eu também tenho que ligar na questão lá da imigração para entender algumas coisas que mais tarde eu falo com vocês sobre visto e entrevista, porque você tem que fazer uma entrevista quando você imigra para o país. Enfim, tem algumas coisas que eu tenho que resolver que estão me deixando nervosa, mas não tem ninguém para resolver para mim, então eu tenho que tirar o nervosismo e fazer mesmo assim, organizar algumas coisas e é isso. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas infelizmente eu acho que eu moro perto do pessoal da bateria da faculdade. Vocês estão ouvindo? Eles ficam batucando o dia inteiro e minha cabeça tá doendo, e aí eu fico, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu acho que nesse vídeo eu só falei coisa ruim, mas gente, tem coisa boa, tá? Eu prometo que aos poucos eu vou falando das coisas boas. Esse vídeo é quase um desabafo, e ter alguém pra conversar. E vocês me mandaram mensagem no Instagram também falando, faz mais vídeo, né, sobre aí. Então, assim, eu vou encher vocês de conteúdo de Portugal, entendeu? Então, por favor, curtam e comentem tudo. E é isso, gente. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas fica tranquilo porque eu já tô gravando tudo. Meu celular não cabe mais vídeo de tanta coisa que eu gravei de uma semana pra cá. Tem muito vídeo, muita coisa, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal.